trabalham como requisito de avaliação da disciplina de prática como componente curricular 8, ministrado ao 8º período do curso de licenciatura em computação. Quem inventou a internet? Milhares de pessoas contribuíram para o desenvolvimento da chamada rede de computadores. Ainda que Bill Gates e Steve Jobs são mencionados frequentemente, mas não foram eles que inventaram a internet. Eles ainda eram crianças quando começaram tudo. Lá em meados do século XX, quem pensou em um computador só poderia pensar em enormes caixas que mal caberiam em um quarto, cheias de válvulas e que armazenavam informações em cartão perfurados. Um grande escritor de ficção científica, Isaac Asimov, quando se imaginou um sistema para atender às necessidades de computação de todo o mundo, só se pôde imaginar a Multivac, que é uma máquina do tamanho de uma cidade e só poderia aumentar a sua capacidade de processamento com mais tamanho. Mas também ele imaginou que esses computadores poderiam receber mensagem através de terminais, em qualquer parte do mundo, em uma espécie de rede global. Mesmo que as informações estavam centralizadas, possuíam grandes diferenças da atual rede de internet. Então, quem inventou a internet? O nome mais importante relacionado com a origem da internet certamente nunca teria ouvido. Joseph Carl Robert Lickler. As ideias desse psicólogo cientista da computação modelaram tudo o que entendemos hoje como internet. Uma rede global, computação descentralizada e as interfaces gráficas. Sobretudo, os livres fluxos de informação entre organizações e indivíduos, tudo em um conceito onde chamou de Rede Intergaláctica de Computadores. Estamos em 1958, em plena Guerra Fria. Rússia e Estados Unidos, vencedores da Segunda Guerra Mundial, brigam pela supremacia mundial sem balas nem explosões, mas com grandes ameaças atômicas. Os russos acabaram de lançar Sputnik, o primeiro satélite artificial. Como resposta, os Estados Unidos funda a ARPANET, Agência de Projetos de Pesquisas Avançados do Departamento de Defesa. A missão de ARPA não era militar. Buscava apoiar os cientistas das universidades estadunidenses para evitar que os russos ganhassem, e com isso davam aos seus pesquisadores uma surpreendente liberdade para avançar com suas pesquisas. Quando Licklider foi encarregado de um dos setores da ARPA, convenceu seus companheiros de suas ideias ao redor da rede intergaláctica e de que eram muito importantes. Então, Ivan Sutherland e Bob Taylor fundaram a ARPANET, ancestral da atual internet. Vejamos. Os computadores já se podiam conectar entre eles enviando e recebendo dados. Isso forma redes, mas os meios tradicionais de informação se distribuem de uma maneira chamada fluxo interrompido. Mas, ao se referir de dados muito precisos, qualquer pequeno erro que ocorrer na transmissão pode danificar o resto da informação. Imagina como um jogo de telefone sem fio. Bom, isso limitaria a quantidade de informações que poderia transmitir com o tamanho da minha rede. Nos anos 60, nos laboratórios de França, Reino Unido e Estados Unidos, se experimentava algo chamado protocolo de rede. Em lugar de fluxo contínuo de dados, as redes de computadores começaram a usar pacotes de informação com tamanhos bem definidos, e além das informações, possuem meta-informação, com um cabeçalho que contém dados para fazer chegar o pacote ao seu destino final, e uma cauda que indica ao final o tamanho do pacote. Assim, ajuda a verificar que não houve erro na transmissão. Em 1982, surge o IP, o protocolo de internet, que é como um idioma comum, que diz como se deve empacotar, desempacotar e transmitir a informação, para que os computadores possam se comunicar entre eles. Mas o termo Internet Working
que significa conectar várias redes em uma só rede, já existia desde os anos 60, e é neste momento que a abreviatura se torna popular. Nesta época, a internet permitia vários serviços: correio eletrônico, transferências e busca de arquivos mediante a FTP, ou BBS, um sistema de boletins, e também permitiam jogos online, só modo texto, por exemplo, Gopher, um precursor da atual web. Em 1991, surge o segundo nome relacionado com a internet atual, o chamado pai da World Wide Web, Tim Berners-Lee. Nessa época, fazia experimentos com hipertexto, documentos que, ao invés de ler toda a página, poderia apresentar links ou enlaces ou vínculos, que permitiam pular de uma parte da página para outra, ou até mesmo em outros documentos e outros tipos de arquivos. Trabalhando em CERN, na fronteira da Suécia e da França, decidiu combinar o poder da nascente internet com a hipertextualidade e deu origem à web. Não tem como confundir. Internet é o sistema de rede global e a web é um dos serviços que acessamos através da internet. Através da web, podemos acessar documentos, imagens e vídeos, acessar fóruns, lojas eletrônicas e redes sociais. O pesquisador Carlos Escolares chama esse processo de hipermídias e diz que tem diferença das mediações tradicionais por 5 características únicas: multimedialidade, digitalização, hipertextualidade, interatividade e reticularidade. Os chamados meios massivos permitiam que alguns privilegiados produziam informações para um grande público. Na atualidade, todos que possuem acesso à internet podem ser tanto consumidores quanto produtores de informação. Você, por exemplo, não só consome informação, mas compartilha suas fotos, vídeos, músicas e mensagens. Podemos chamar isso de prosumidor.